Olá, está no ar o programa Educação na Mídia, uma produção do Instituto Federal do Sul de Minas em parceria com a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Hoje nós vamos falar sobre informação pública e como o cidadão pode ter acesso a ela. Nossa convidada é Pamela Oliveira, ouvidora do IF Sul de Minas. Olá, Pamela, obrigada pela presença aqui no programa. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui nesse programa para poder falar sobre a Lei de Acesso à Informação. O Brasil foi o 90º país do mundo a criar uma lei de acesso à informação pública, regulamentada em 2011. O que mudou, Pamela, com a criação dessa lei? Então, Renata, a Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, ela tramitou no Congresso Nacional em 2009 e em 18 de novembro de 2011 foi quando ela foi aprovada. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela vem trazer consigo uma desconstrução de uma cultura que a administração pública tem carregado, da cultura do segredo. O que é a cultura do segredo? A administração pública, há muitos anos, entendia que a informação, ela tinha que ser restrita e também, ela, quando solicitada por um cidadão, ela tinha que ser analisada se ela poderia ser fornecida ou não. Então, o cidadão solicitava a informação na administração pública, a administração pública analisava se essa informação ela era de direito daquele cidadão, ela analisava se aquela informação ia favorecer a um determinado grupo e também se isso ia despender de um serviço muito grande da sua equipe de trabalho. E muitas vezes ela acabava sendo fornecida se a chefia daquela administração autorizasse. Então existia uma certa cultura do segredo. Então, com a sua aprovação da Lei de Acesso à Informação, nasce uma nova cultura, uma proposta de uma nova cultura, que é a cultura do acesso, onde o acesso é a regra e o sigilo a exceção. Então melhorou o controle feito pelo cidadão da administração pública também. Ele participa mais, tendo acesso a essas informações, ele consegue participar mais da vida pública do país? Isso. A Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, ela vem legitimar a participação do cidadão e trazer esse direito dele de obter essa informação junto à administração pública. A lei ela estabelece regras e procedimentos para o cidadão solicitar informações e também para a administração pública disponibilizá-las. Primeiramente, vamos esclarecer as obrigações do governo. Que tipo de dados públicos devem constar nos sites governamentais, Pamela? Bom, para começar é o seguinte, todo site institucional, ele precisa apresentar informações claras, e também de fácil acesso para o cidadão. Então, primeira coisa, o site precisa ser claro e de fácil acesso. E as informações que devem constar no site em termos de divulgação, de publicidade, tem que trazer o local onde a administração pública funciona, o seu horário de atendimento, como funciona a estrutura organizacional dessa instituição, tem as questões também de convênios, contratos, todas as informações geradas pela administração pública, que são mais solicitadas pelo cidadão, e normalmente essa administração pública tem que ter essa análise, né? Ela precisa analisar quais são as informações mais demandadas que o cidadão precisa. É ali que eu preciso disponibilizar de forma clara e concisa. É a transparência ativa, né? Essa é a transparência ativa. Não precisa de um requerimento para o cidadão conseguir a informação, ela já tem que estar disponível para o cidadão. Espontaneamente. E é interessante que cada ente administrativo público, ele vai saber o seu público-alvo, ele vai entender o que o cidadão mais demanda. E um desses processos de entendimento é através do sistema de informação ao cidadão. E há alguma consequência para a administração pública, para aquele órgão específico, se ele não cumprir as regras da Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação traz no seu texto, de forma clara, que há sim. Como que acontece? O cidadão, ele solicita uma informação. Na verdade é o seguinte, começa assim, o cidadão, ele entra no site institucional daquela administração e busca a informação que ele procura. Não encontra. Então, ele vai então, pela transparência ativa, não acontece, né, esse fornecimento.
Então, é um primeiro meio. Aí ele vai para a transparência passiva. Qual seria? A utilização de um meio, pode ser físico ou virtual, que seria um sistema de informação ao cidadão, em que ele solicita essa informação. Quando ele solicita a informação, a administração deve fornecer essa informação, dependendo dos casos de lei. Quando essa lei é de direito ao cidadão e a administração não a fornece, o cidadão inconformado com essa prática, ele pode entrar com um recurso no sistema. Aí a administração tem um prazo para responder isso. Se mesmo assim a administração não fornecer essa informação, o cidadão entra com a segunda instância de recurso. E aí essa segunda instância vai para a autoridade máxima da instituição. E se mesmo assim a autoridade máxima não fornecer essa informação, o cidadão tem direito a mandar esse pedido para uma comissão mista de avaliação, de reavaliação. E essa comissão vai analisar por fora, porque aí não é mais no órgão, é uma outra instituição, analisa esses processos, verifica se de fato o motivo e a justificativa que essa instituição não forneceu essa informação, e aí ela define. Se ela decidir que a informação é de direito ao cidadão, ela vai até a instituição e solicita a informação. Aí a informação tem que ser mandada para essa comissão mista e para o cidadão. E todo órgão público, ele deve cumprir essa lei? Todo órgão público, pode ser o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a União, os estados, os distritos federais, também os municípios. A gente tem aí também o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e também as entidades públicas sem fins lucrativos que recebem dinheiro direto do setor público. No caso, as tecnologias da informação e da comunicação ajudaram bastante que essa lei de acesso fosse realmente acessível ao cidadão, né? Porque hoje os dados estão, grande parte deles, disponíveis online, né? Pode acontecer que o cidadão peça uma informação e ela não esteja disponível pela internet. Isso acontece, não tenha ela em meio digital. Normalmente a administração, isso é resguardado pela Lei de Acesso à Informação. Diz que a administração pode convidar aquele cidadão para ir até o órgão, né, fisicamente ir até o local, e lá ela vai retirar as cópias dos documentos. Aí vai gerar uma GRU, né, uma guia de recolhimento da União, em que o cidadão vai pagar os gastos que teve das cópias, porque tem processos que têm cópias, né, imensas, processos de licitação, e aí cabe essa oneração para o cidadão. Quando o cidadão ele faz esse requerimento pelas informações que não estão nos sites governamentais, ele precisa apresentar um motivo por que ele gostaria de ter acesso àquelas informações, ou isso já não é necessário? Essa é mais uma proposta da desconstrução dessa cultura do segredo, porque é direito legítimo do cidadão em solicitar aquela informação, independente do que ele vá fazer com a informação. Isso pelas informações resguardadas pela Lei de Acesso à Informação. E é um processo longo para ele conseguir essa informação por requerimento? Que você falou que, dependendo, pode haver negativa em primeira instância dessa informação, aí vai para a segunda instância, que também pode ir até para um outro órgão, né, pelaquela comissão. Normalmente é rápido o acesso a essa informação ou não? A Lei de Acesso à Informação, ela diz que quando o cidadão solicita aquela informação, qualquer que seja, se ela estiver de fácil acesso, a administração tem por obrigação disponibilizar instantaneamente. Não pode demorar, pediu, libera a informação. Por exemplo, se o cidadão vai num balcão de atendimento físico de um órgão público, certo? E aí ele pede essa informação. Se o atendente já tem essa informação, ele já deve disponibilizar em tempo real. Não precisa nem passar por todo esse trâmite. Mas pode acontecer desse atendente não ter a informação naquele momento. E aí vai ter que registrar um formulário com o pedido dessa pessoa, e aí tem que tramitar dentro da instituição. O primeiro prazo é de 20 dias, mas a lei pede que os órgãos sejam ágeis, para que tenha temporalidade no atendimento. Que não perca o tempo ótimo que aconteça, né? Isso.
o acesso à informação. Um detalhe, Renata, é que se aquele órgão, por exemplo, no prazo de 20 dias não responder, passar 6 meses e não responder, existe uma controladoria, né? E essa controladoria vai depender de cada órgão. Por exemplo, pegando na realidade no Instituto Federal, que é uma entidade federal, né? Nosso controle é a CGU, Controladoria Geral da União. Então, se chega um pedido aqui no Instituto Federal, fica 6 meses sem atender, esqueceram um pedido lá, a Controladoria Geral da União vai procurar entender por que esse pedido não foi atendido. E se negar, ela pode aplicar uma suspensão para a autoridade máxima da instituição ou até um processo de improbidade administrativa. Mais um meio para o cidadão, então, ser defendido pelo Estado, né? É uma lei que veio, de fato, para desconstruir esse controle da informação que a administração pública causava. Então, depois dessas informações, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos saber mais sobre outros canais de comunicação entre governo e cidadão. Não saia daí. Olá, meu nome é Tomás Edson, sou delegado de polícia aqui em Pouso Alegre, atualmente na Delegacia de Trânsito. Estou aqui para dar uma dica para o colega motorista que sai para viajar com a sua família e antes disso ele cheque a documentação do seu veículo, se está tudo em dia e também as condições físicas do veículo, como pneus, a parte de óleos lubrificantes do motor, água, o sistema de arrefecimento, para que assim se evite acidentes, principalmente também as condições do cinto de segurança do seu veículo. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Aconteceu em Pouso Alegre. No final da década de 40, as celebrações na Catedral de Pouso Alegre eram todas em latim. No dia de Corpus Christi, era tradição preparar o altar-mor com os símbolos da última ceia. Neste registro de 1947, o altar do Senhor Bom Jesus crucificado estava adornado devidamente para a celebração de Corpus Christi. Os anjos tocheiros ladeavam a capela do Santíssimo, que ficava no altar-mor. As cerimônias eram realizadas desta maneira até o Concílio Vaticano II. Aconteceu em Pouso Alegre. O
programa Educação na Mídia está de volta, hoje falando sobre o direito ao acesso à informação pública, com a ouvidora do IF Sul de Minas, Pamela Oliveira. Pamela, com a Lei de Acesso à Informação, a regra agora é a transparência no acesso às informações, na disponibilização. E o sigilo, como você falou, agora é exceção. Mas quais seriam essas informações sigilosas que a administração pública ainda pode guardar? As informações sigilosas, elas são resguardadas por lei. Então, assuntos de investigações policiais, temas relacionados à justiça, assuntos de segredo de Estado, informações de agentes públicos pessoais, são informações sigilosas. Então, elas são resguardadas pela lei. Então, quando um cidadão solicita esse tipo de informação, a instituição pública não tem nem a obrigação de justificar o porquê que ela não está fornecendo essa informação. Ela simplesmente pode dizer informação sigilosa, resguardada por lei. E aí não há por que fazer recursos, ela pode até solicitar, mas como vai estar resguardado por lei, a instituição vai estar também, vamos dizer assim, tranquila quanto a sua responsabilidade do cumprimento da lei. Mas essa classificação, ela é periodicamente revista pelo órgão público? A gente tem as informações que são ultra secretas e o tempo de sigilo dessas informações é de 25 anos. A gente tem também as informações secretas, que passa por 15 anos de sigilo, e temos também as informações reservadas. O período de sigilo é de 5 anos. E é o próprio órgão que decide quando aquela informação ela passa para outra classificação ou ela deixa de ser sigilosa? Isso. O decreto 7.722 determina que até o dia 1º de junho de cada ano, a instituição lance um documento classificando as informações. Se ela não lançar esse documento e não classificar, fica subentendido que todas as informações não são classificadas, elas estão disponíveis para o cidadão. Então, isso pode comprometer a instituição, de repente, sendo solicitada pelo cidadão para fornecer uma informação que, de repente, deveria passar por um processo de sigilo. E os dados, eles têm que estar íntegros, eles podem ser baixados para a população mesmo analisá-los? Recentemente saiu uma política lançada pelo governo federal que chama Política dos Dados Abertos. E o que ela fala? Ela fala da autenticidade e da integridade dessa informação. O que isso quer dizer? Porque muitas coisas que os agentes públicos publicam nas páginas passa por um processo de linguagem cidadã, de fácil de entendimento, passa por um serviço de jornalismo e outros funcionários que vão preparando essa informação para disponibilizar. Porém, a política de dados abertos provoca a administração pública de que ela crie sistemas dos quais o cidadão, ao realizar 2, 3 cliques, ele tenha acesso direto à informação que foi produzida na sua base. Isso é muito importante, porque ele pode gerar arquivos que são chamados arquivos de dados abertos, que o permite que faça outros sistemas, que faça, de fato, uma fiscalização, um controle dessa informação. Por exemplo, às vezes, um servidor público, ele publica um relatório com uma base de dados, né? E nesse relatório é um gráfico ilustrativo. Então, o que é a política de dados abertos? É quando o cidadão, ele bate o olho no gráfico, vê os resultados e ele também tem acesso ao arquivo base, ao relatório, às tabelas. E aí ele pode confrontar as informações e falar assim, realmente o gráfico está coerente, esses gastos que houveram ali na instituição estão corretos. Ou não, ele pode analisar o gráfico e verificar a base de dados e pensar, não, há alguma coisa errada. E aí ele pode procurar um canal de atendimento para realizar uma denúncia ou então solicitar um esclarecimento por que esses dados não estão batendo. Então é importante haver outros canais de comunicação para o cidadão. A gente está falando muito sobre os portais, os sites governamentais, mas quais seriam os outros canais? Então, cada instituição pública ela tem uma realidade de atendimento.
Por isso que o decreto 7.722, que veio regulamentar a Lei de Acesso à Informação, ele trata muito dessas especificidades. Ele traz uma ideia básica de um ponto de atendimento ao cidadão, mas ao mesmo tempo ele traz essa necessidade de que a administração pública ela se abra em todos os canais possíveis para o atendimento. Então, eu vou pegar um exemplo do Instituto Federal Sul de Minas para falar de algumas das formas de atendimentos que existem aqui, que a gente acredita que elas não se esgotam, sempre aparecem novas demandas, porque hoje as tecnologias elas estão muito rápidas. Elas se aprimoram muito rapidamente. Exatamente. Então, por exemplo, nós tínhamos uma tendência de uso muito grande do Facebook, depois passa para o Twitter, WhatsApp, né? Então, esses canais, eles precisam ser pensados pela administração pública de tal forma que ele, de fato, atenda ao cidadão. Então, pegando o exemplo do Instituto Federal, tem a ouvidoria, que é um canal de atendimento ao cidadão, Fale Conosco, e-mails, telefones, WhatsApp, Facebook, Twitter e caixinhas de participação nas unidades. Então, são diversos os canais de atendimento que a instituição precisa pensar para que o cidadão possa falar o que ele precisa perguntar ou solicitar. Os canais físicos, aqueles que a presença física da pessoa, do servidor, para atender o cidadão, eles também são importantes? Tipo um balcão, tipo a realização também de uma audiência pública, ou seja, externa ali à instituição. Qual que é a importância deles? Resguardado por lei, inclusive. São muito importantes, né? Uma gestão, ela precisa ser participativa. E é isso que, a partir da Lei de Acesso à Informação, que o governo federal tem provocado nas administrações públicas de todo o país, de que haja uma gestão participativa. As conferências, audiências públicas, o balcão de atendimento, que seja sinalizado, que o cidadão passe e entenda que é ali ele pode ser atendido. A administração, ela precisa pensar em todos esses pontos de atendimento para que o cidadão seja efetivamente contemplado na sua participação. A gente vai a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Sou José Walter da Mota Matos, delegado da Polícia Civil de Pouso Alegre. A nossa instituição existe para apurar as infrações penais e você pode colaborar com a polícia. Através dos telefones 197, que é o nosso disque denúncia, você pode dar informações para apuração de crimes sem se identificar. Colabore com a segurança da sua cidade. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis.
sou o delegado José Walter, da Polícia Civil de Pouso Alegre. Estamos aqui para dar dicas de segurança para a população. Desconfie daquilo que é muito fácil. Se você for fazer algum negócio, cheque as informações, procure saber a procedência, procure evitar dar sinais em dinheiro ou fazer depósitos em boletos bancários para pessoas que você não conhece. Anote o número da conta, da agência bancária, a bandeira do banco. Se cerque dos cuidados para você evitar de cair num golpe. O programa Educação na Mídia está de volta, hoje falando sobre o acesso à informação pública com a ouvidora do IF Sul de Minas, Pamela Oliveira. Pamela, sobre sua experiência nesse canal, como que as pessoas entendem a função da ouvidoria? Há poucos 5 anos que o governo federal começou a cobrar da administração pública a inserção desse canal para que o cidadão possa ter a sua participação social. Mas, enfim, né, quando procurar uma ouvidoria? A gente falou, né, dos sistemas de informação ao cidadão, do Fale Conosco, a gente falou sobre os e-mails, Facebook, atendimento presencial, setoriais, né? Às vezes você vai até um departamento público, é atendido presencialmente e tudo mais. Então, o que acontece? Pode acontecer em momentos em que você recebe um mau atendimento, a pessoa não é cortês, você solicita uma informação, ela não no caso do acesso à informação, mas você pede alguma coisa muito simples e aquele servidor público não lhe atende efetivamente, ele lhe trata mal, né, mal educado. Pode acontecer situações em que você solicita um trabalho a ser executado e a administração entende que não deve executar daquela forma e você fica, né, num embate, chega um momento que cria um embate pessoal, né? Pode acontecer pessoal ou até de entendimento sobre uma determinada atividade, que pode ser, né, administrativa, enfim, são N situações. Mas a partir do momento que você se sente inconformado com uma situação, né, aí você pode procurar a ouvidoria para conversar. Por exemplo, ouvidora, eu procurei o setor X e ele disse que ele foi muito mal educado comigo, gritou comigo e tinha uma testemunha junto. Fulano de tal estava comigo e eu estava num dia tão complicado da minha vida, eu não esperava ser atendida dessa forma, né? Então, a gente detecta aí um relato de um cidadão que diz que não houve cortesia no atendimento. E a gente sabe que a lei do servidor público determina que todos realizem um bom atendimento. E então, a partir daquele momento, a gente acolhe aquela reclamação e senta com o cidadão e oficializa, registra isso via documento, para que a gente possa mandar para a chefia, né, direta desse setor, para que eles analisem também, né, e justifiquem o que aconteceu, apresente as considerações e, de repente, faça uma retratação. Além da reclamação, a gente também atende muitas sugestões. Uma prática que o servidor comumente tem realizado no seu trabalho, às vezes chega um cidadão e fala, nossa, mas faz dessa forma, existem tantos outros meios melhores para fazer. Eu tenho uma sugestão para oferecer. Tem também a questão de denúncia, que aí é uma situação, né, em que o cidadão pode tomar conhecimento, porque hoje nós temos as informações disponíveis. Então, ele toma conhecimento de algum ato irregular, e aí ele vem na ouvidoria e fala, olha, eu constatei isso, isso e isso, e eu gostaria de registrar essa denúncia. Aí é obrigação da instituição analisar essa denúncia e verificar se realmente ela procede ou não. Detalhe importante nesse momento da denúncia é que hoje é permitido, porque antigamente era mais complicado, mas hoje já é resguardado por lei, que o cidadão pode registrar essa denúncia e ele não precisa se identificar. Então, ele simplesmente manda a denúncia para a ouvidoria, pode ser por um sistema específico, no caso da ouvidoria do IF Sul de Minas é o Sistema Federal de Ouvidorias, pode mandar um e-mail anônimo, que seja, mas que o teor daquela denúncia esteja claro e pontual. Se é uma denúncia grave que precisa de apuração, a ouvidoria analisa isso, redige isso em termos legais e encaminha para a administração
para analisar e apresentar suas considerações. Mas sendo anônimo, como que o cidadão ele vai acompanhar o processo? Então, a partir do momento que a ouvidoria toma conhecimento de uma denúncia e ela é anônima, a responsabilidade é da ouvidoria. O cidadão, se ele colocou de forma anônima, ele pode, de repente, retornar e perguntar para a ouvidoria, porque normalmente quando é anônima a pessoa não quer se identificar, ela fica, né, receosa, embora é importante o cidadão entender que quando você procura a ouvidoria e pede que a gente faça a restrição da sua identificação, é responsabilidade do ouvidor não divulgar o seu nome. Então, por exemplo, você registra uma denúncia, conversa com o ouvidor e se identifica. E pede, olha, eu não quero que o meu nome vá junto. Aí o ouvidor fala, fique tranquilo, é resguardado por lei. Então o ouvidor vai encaminhar a sua denúncia, vai resguardar a sua identidade e vai te devolver a resposta que a administração analisou sobre o caso. Mas quando é anônimo, normalmente ele não dá um meio de resposta. Normalmente o e-mail ele não volta, no sistema, por exemplo, federal de ouvidorias não aparece o nome, aí realmente a ouvidoria não fica sabendo quem que é o cidadão que nos procurou. Porém, como chegou a denúncia até a ouvidoria, ela tem por obrigação acompanhar o atendimento dessa demanda. E as suas percepções sobre esse serviço? Normalmente, qual é o perfil da pessoa que utiliza o serviço de ouvidoria? É um público interno, é um público externo? Quais são as suas percepções? A ouvidoria do IEFSU de Minas, pela experiência, eu já estou lá desde 2011. Então, no ano de 2010 foi quando ela foi aprovada na instituição e 2011, final de 2011 foi quando eu comecei a trabalhar na ouvidoria. De 2012 até 2017, a gente teve uma média anual de atendimento de 840 pessoas, né, que nos procuraram. Então, o que a gente pôde analisar por esses atendimentos é que muitos vieram muito mais questionamentos, dúvidas sobre o funcionamento da instituição do que propriamente reclamações. O que acontece? A instituição é nova. Então, os cidadãos, eles ainda não conseguiram entender a dinâmica de funcionamento, né, por ser nova. Então, assim, o público que mais procura a ouvidoria até então tem sido a comunidade externa para entender sobre vestibular, concurso, processos seletivos de bolsas, né? Porque a instituição pública, o IEFSU de Minas, ele funciona com muitos editais. Então, esses editais, eles são novos para a sociedade. É uma linguagem que ainda não conversa com tranquilidade. Uma das funções da ouvidoria é facilitar essa comunicação com o cidadão. Pamela, então a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria só para você concluir, nesses últimos anos, desde 2011 que essa lei ela está regulamentada aqui no Brasil, qual que foi a evolução e quais são as principais dificuldades para a administração pública, então, para ela realmente promover o acesso à informação para o cidadão? Desde o lançamento da lei, que veio quebrar a cultura do segredo e trazer a cultura do acesso, eu acredito que o maior desafio é a capacitação dos nossos colaboradores, pensando, né, nas realidades das instituições, porque quando o colaborador não passa por esse processo de capacitação, ele acaba que não toma conhecimento da importância do cumprimento da transparência ativa e da transparência passiva. Então, muitas vezes, o cidadão fica bastante queixoso pelo não fornecimento da informação e que tem a ver com a falta de capacitação. Então, eu entendo que é preciso que os colaboradores, né, das administrações públicas como um todo o país, eles passem por esse processo. Já aconteceu bastante, mas ainda há muito o que fazer. Então, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa no dia de hoje. Obrigada a você. A gente fica por aqui. Participe do Educação na Mídia mandando sugestões de temas para o e-mail jornalismo@ifsudminas.edu.br. Obrigada pela audiência. Até semana que vem.